O doutor Russell Shedd, diante da pergunta, por que é difícil ser feliz, ele respondeu que um dos motivos, dentre outros, é o problema dos relacionamentos. E por isso nós estamos fazendo uma série de conferências abordando essa questão, o problema dos relacionamentos. O Dr. John Stott não foi diferente. Em um dos seus livros, ele ressaltou que um dos grandes desafios da liderança cristã é, para variar, o problema dos relacionamentos. O pastor Enéas Tonini, há cerca de 20 anos, ao percorrer a nossa pátria, visitando e pregando em centenas de igrejas, chegou à conclusão que o pecado mais constante e presente nas igrejas era o pecado do ódio. O renomado conferencista, o pastor Hernandes Dias Lopes, chegou à mesma conclusão. A gente pode ver aí no slide, por favor, joga aí na tela. Ele disse o seguinte, vamos ler em conjunto essa citação, você que tem condições? Em minhas andanças pelo Brasil, pregando a palavra de Deus, conversando com as pessoas, ouvindo líderes, aconselhando pessoas, percebo igual forma que esse problema ainda continua. As pessoas hoje estão entupidas de ressentimento. Na verdade, há muitas pessoas machucadas na igreja. Aqueles que são vítimas de injustiça, de críticas impiedosas, de calúnias devastadoras. A gente na igreja com a alma amargurada, porque foi pisada e aviltada em sua honra e em seu caráter dentro do próprio arraial de Deus. Há muita mágoa não tratada no meio do povo de Deus. Há muita gente sufocada por ressentimento, quase ao ponto de explodir. Há muita gente nutrindo no coração um ódio que cospe fogo como um vulcão. Então, como equacionar e como resolver o problema do relacionamento? Em primeiro lugar, nós vimos, só uma recapitulação, que não podemos perder de vista que todos nós somos valiosos para Deus, uma vez que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então isso significa dizer que o ser humano é especial, não pelo que ele pode vir a ser ou pelo que ele será no futuro, e sim pelo que ele já é, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente, por uma questão de preconceito, ou então porque fomos de fato feridos, pensarmos em reagir em relação a determinada pessoa, temos a oportunidade de repensar, de recuar, devido a essa compreensão de que, a despeito dela, dos seus predicados, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Outro princípio que nos ajuda a superar essa dificuldade de lidar com os outros é a compreensão de que Cristo nos ama e morreu por nós. E o texto referido aí na tela, de Atos, diz que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue, ou seja, a igreja da qual fazemos parte, embora constituída de pessoas imperfeitas, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. E o pastor John Stott, ao escrever sobre o assunto, admitiu que esse entendimento lhe foi de grande ajuda. Ele reconhece que tem gente, admite que tem gente que não é fácil, não é fácil de lidar, tem gente complicada, mas aí ele adota esse princípio, diz, olha, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Segundo, ela está aqui congregando com a gente, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, então foi redimida pelo sangue de Jesus. Aí ele muda o seu parecer e passa a investir, a não desistir da pessoa, apesar da pessoa. Outro princípio que nos ajuda a superar essa dificuldade de lidar com os outros, em terceiro lugar, é o fato de que devemos tratar o nosso próximo
se ele fosse Cristo. Então devo tratar o meu próximo como se eu fosse Cristo, e devo tratar a pessoa como se ela fosse, né, o próprio Cristo, porque de acordo né, com o texto de Colossenses 3,17, fazer algo em nome do Senhor Jesus é fazê-lo como representante seu, ou como seu procurador. Então o texto de Colossenses diz o seguinte: fazei-o em o nome do Senhor Jesus. E no versículo 23 do mesmo capítulo acentua: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor. Então também isso muda o foco. Então por isso devemos tratar a pessoa com distinção, levando em conta exatamente essa ideia, agir como um pequeno Cristo e tratar o nosso próximo como se estivesse lidando com a pessoa, né, de Jesus. Outro princípio que nós vimos aqui e que nos ajuda a superar a dificuldade, né, de relacionamento é repensar ou rever a opinião, né, que temos, né, de nós mesmos. Em outras palavras, quando temos uma ideia equivocada, né, de nós mesmos, ou provocamos os outros ou os invejamos. Então é preciso também rever, repensar, porque é uma visão vazia, equivocada e falsa. Quando somos convencidos, somos inclinados a fazer uma de duas coisas: ou provocamos os outros ou os invejamos. Então nós não somos melhor do que ninguém. Alguns trabalharam mais, outros estudaram, né, fizeram por onde e realizaram os seus sonhos, os seus objetivos, e outros estão na estrada a fim de também conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Mas na verdade todos nós somos absolutamente, totalmente, né, dependentes de Deus, salvos tão somente, né, pela graça de Deus, embora com sobrenome, com grau de escolaridade, com a cor, com o tamanho, com a conta bancária ou sem conta bancária, enfim, nós somos, né, totalmente, né, dependentes do Senhor. E por fim, meus irmãos, outro princípio por demais eficaz para resolver, né, problemas de relacionamento em quinto lugar, eu penso que está sendo lançado aí na tela. Em quinto lugar é o texto que nós acabamos de ler, de mencionar aí em Mateus, né, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo, né, de número 17. O que é que está escrito? O que é que está aí na tela? Se teu irmão na NVI, uma nova versão internacional aqui dessa passagem, diz aqui, traduz da seguinte forma essa porção aqui da palavra de Deus, em Mateus 18, né, a partir, né, do versículo, né, de número 15. Se teu irmão pecar, presta atenção, se teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve-ne consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Aqui Jesus ensina, né, seus discípulos como lidar e como tratar, né, com o irmão, né, que caiu em pecado. Mas antes de mais nada, é preciso, né, pontuar duas coisas. Está na tela aí, Patrick? Duas coisas. Primeiro, a igreja, ela é constituída de pecadores, ela é feita, né, de pecadores, né, como vocês e como eu. Nós somos redimidos, né, pelo sangue, né, de Jesus.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 7 o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então fomos perdoados, justificados e aceitos por Ele. Contudo, ainda somos pecadores. Por isso, costumamos dizer que somos pecadores sim, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Isso significa dizer que a luta contra o pecado é constante, só irá terminar no último dia da nossa vida, só depois do último suspiro. Inclusive o pecado contra o irmão, problema de relacionamento. Eu presenciei um caso assim de uma pessoa que estava no estado terminal, e aí a pressão começou a baixar e a filha entrou em desespero. E meu pai vai morrer, ele percebeu que ela estava exagerando ou fazendo escândalo. E na hora ele reagiu com força. O que é isso, menina? Tal, mas não foi como se estivesse em forma, exortando, porque na compreensão dele, para nós, enfim, para todos que estavam ali, e para os médicos, de fato, porque a pressão estava 9, foi para 7, foi para 5, foi para 4, não, aí o médico pode chamar a família, porque de fato ele está falecendo, mas ele estava mentalmente muito bem. Quer dizer, mesmo na hora assim, terminal, chegando no último suspiro, ele teve um momento assim de insatisfação e de reação devido ao comportamento de sua filha. Então, até o último dia da nossa vida, estamos sujeitos, só depois do último suspiro, inclusive o pecado contra o irmão, como por exemplo porfias, disputas, o egoísmo, a impaciência, a irritação, a maledicência e práticas semelhantes. Logo, quando ele diz aqui no texto, nos exortando: se teu irmão pecar contra ti, então precisamos compreender que isso irá acontecer muitas vezes, até porque nós vivemos numa comunidade, nós temos pessoas aqui diferentes, origens diferentes, formação, temperamento, um é introvertido, o outro é extrovertido, o outro é ambivertido, enfim, vários tipos sanguíneos. Então a possibilidade de um tropeço, de um ruído, enfim, é quase impossível isso não acontecer dentro do contexto da família, no local de trabalho, em todos os setores da comunidade, da sociedade. Então precisamos estar atentos em relação a isso. Segundo, a outra coisa que é preciso ressaltar é que o problema não é só o pecado, e sim a forma como lidamos com ele. Não sem razão, essa ordem de Jesus é provavelmente uma das mais desobedecidas pelos membros de nossas igrejas. Contudo, ela é da maior importância para manter a saúde espiritual da igreja, evitar e quem sabe acabar com o disse-me-disse, com gente aborrecida e falando dos outros pelas costas, fomentando raiz de amargura, fofoca ou coisa semelhante. Estava lendo um livro do reverendo Simon Araújo e o pastor que fez o prefácio escreveu o seguinte, muito triste essa constatação dele. Ele disse: fofoca-se demais em nosso meio. A boa notícia é que se essa ordem do Senhor Jesus for seguida, se os passos forem seguidos, a maioria dos problemas serão resolvidos e não haverá espaço para maledicência na igreja. Mas vamos aí à orientação do Senhor. O primeiro passo, que conforme está descrito no capítulo 18, versículo 15, é procurar a pessoa em falta. Vai falar entre ti e ele só, conforme capítulo 18, versículo de número 15.
porque há muitos ruídos na nossa, né, comunicação, má compreensão, e tudo isso, né, pode azedar os nossos relacionamentos. Então a prática de muitos irmãos, infelizmente, é reagir de forma diferente, espalhar a notícia e prejudicar a reputação, né, dos outros, às vezes com um procedimento, uma postura se aparentemente espiritual. Estou ligando para você está sabendo das últimas? E aí destila o veneno. E às vezes, para poder camuflar um pouco, diz assim: eu gostaria que você orasse, mas não falasse para ninguém. E aí a outra vai, pega também esse negócio de celular, liga para outro: você está sabendo da última, da tragédia? E aí vai passando. Resumindo, ninguém fica sabendo, só a torcida do Flamengo, em conjunto com a torcida, né, do Corinthians. Então, meus irmãos, aí fica muito difícil. E enfim, outros preferem, né, levar o assunto ao pastor, os erros, os equívocos, o pecado de um irmão, sem antes, né, ter falado, né, com esse irmão. O reverendo Augusto, ao escrever sobre o assunto, ele diz o seguinte: que deveríamos recusar firmemente a receber nesse tipo, né, de queixa, e orientar o queixoso e falar, né, diretamente com o irmão ou a irmã em falta, até porque todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa. É um princípio constitucional, mas é um princípio bíblico, porque o princípio do contraditório e da ampla defesa é proporcionar, facultar a pessoa o direito de refutar, mas também de se manifestar, de apresentar o seu parecer, o seu ponto, né, de vista. Na verdade, o certo mesmo, o ideal, era não falar mal de ninguém, a pessoa ausente, porque ela deve estar presente, porque ela tem o direito de se manifestar e de apresentar a sua versão. Mas infelizmente não é isso que acontece. E aí o Senhor lança a seguinte proposta: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Acabou, encerrou ali mesmo na primeira instância. O segundo passo, conforme está descrito aí no texto de Mateus, no capítulo 18, no versículo 16, é retornar com uma pequena, né, comissão. Se porém, o que é que está escrito ali? Se porém, não, toda a igreja, vamos iniciar então, toda a igreja, o que é que está escrito ali? Se porém, muitos crentes, né, tomam a coragem para ir abordar a pessoa, mas não tem êxito, não tem sucesso na conversa e desiste. Então, por falta, né, de ânimo, de coragem, de perseverança, de voltar com uma pequena comissão, e o processo é abortado, né, sem resultados. Então a orientação do Senhor não é para a gente desistir. Então você foi lá com carinho, em oração, não deu certo, não teve êxito. Se teve, acabou o assunto, morreu, não precisa falar mais para ninguém, precisa sair como herói. Enfim, a pessoa estava no sal, estava na pior, eu fui lá e salvei a vida daquele miserável. Então não é isso que você deve. Isso aí já complica tudo. Você, enfim, já percebe vaidade e Deus não abençoa. Mas se não resolver, chama irmãos que têm acesso e dignidade, apreço, respeito, e procura o irmão, a irmã, a fim de resolver o problema, de fomentar e promover a restauração. O reverendo, né, preletor ainda sugere o seguinte, presta atenção, meus irmãos, diz o seguinte: nunca levar ao conselho, nunca levar ao conselho, diretoria ou assembleia da igreja, caso em que os 2 primeiros passos não foram cumpridos. Se o pastor ficar firme nessa recusa, em breve os membros da igreja vão aprender a seguir da forma correta o tratamento do irmão em pecado.
Aí vem falar, você está sabendo, pastor? Você está sabendo? Alguém da superintendência, tal. Eu não estou sabendo, nem quero saber. Você já conversou com ela? Já conversou com ele? Não. Então por que você vem conversar comigo? Então, se nós começarmos a adotar isso, o pessoal vai até estranhar, que falta de educação do pastor. Aí vai chamar o Pelé, o Credente, o pastor, conversa com ele lá. Porque eu fui abrir o bico, e aí ele mandou eu conversar com a pessoa. Ele é que tem que conversar, que resolver. Ele é que é o pastor, daí começa. Enfim, você já sabe que o discurso e a briga e a confusão que começa a promover. Mas ele disse o seguinte, o reverendo Augusto, não adianta. Se quando o irmão vem conversar comigo, eu falo, você conversou com ele? Já conversou com ela? Não, então, me desculpe, mas eu não vou tratar e não vou dar ouvidos, não. Vou estudar, enfim, vou orar, pedir a Deus graça e misericórdia por você. Enfim, para que você tenha coragem de conversar com ele e com ela. 2, repreender os que falam dos pecados, dos outros e não cumpriram as etapas ensinadas, pelo Senhor. Então, exortar a pessoa, porque você não está agindo da forma correta, porque todo mundo tem direito a se manifestar, e aí pode denegrir e ferir a reputação do irmão, da irmã, da pessoa, do vizinho. E terceiro, considerar como encerrados os casos em que se resolverem com as 2 primeiras etapas. O terceiro passo não teve êxito, não teve sucesso. O terceiro passo é, se ele não os atender, diz-o a igreja, a liderança da igreja. Agora o irmão ou a irmã terá mais uma chance para se arrepender, ser tratado e restaurado, só que agora na terceira instância. E assim, meus irmãos, se isso suceder, a igreja se tornará um lugar agradável, a comunidade será convidativa e atraente, esses comentários, fofocas, maledicências, tudo isso será extirpado do seio da congregação, do grupo de louvor, da sociedade interna, da escola dominical, e aí o Senhor irá acrescentar dia a dia aqueles que serão salvos. Então é simples, são 3 propostas apresentadas pelo Senhor Jesus. Converse com o irmão, com a irmã. Então de repente não será nada disso e o assunto será esclarecido. Eu mencionei aqui no estudo bíblico um caso que aconteceu com um pastor, e que ele, no período de férias, ele estava numa cidade e alguém da igreja viu que ele entrava numa casa de uma mulher que não era considerada assim bem vista pela comunidade, em função dos seus envolvimentos, enfim, na questão moral, enfim, só que ele viu aquilo ali e tal, o pastor ali entrando ali e tal, e começou com uma reação de fariseu e tal. E aí, quando chegou lá, voltou da cidade, chegou lá na igreja, viu o pastor está de férias, e estava na casa de uma pessoa ali que não é de uma boa reputação na rua, na comunidade, e se envolve com um e com o outro, ele está entrando sempre lá. E aí tal, você que falou para um, falou para outro, tal, chegou no conselho da igreja, o pastor de férias. Quando ele chegou, já está todo mundo sabendo, enfim. E alguém teve coragem de abordar, conversar com ele, e disse, mas o que está acontecendo? Eu estava na casa da minha mãe. Aí já era. Ele era pastor, mas o seu pai tinha problemas, bem como a sua mãe, e nem por isso ele iria deixar de se relacionar com seu pai e com a sua mãe. Então, meus irmãos, o cara passa a ser fofoqueiro e começa a difamar a reputação dos outros, e com enormes prejuízos para a pessoa, para a família, para a igreja e sobretudo para o reino de Deus. Então que Deus nos ajude para que possamos seguir esse espaço em oração, em amor, e assim sairemos vencedores no que diz respeito aos problemas dos relacionamentos. Que assim seja, no nome de Jesus, amém.